Olá pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado e para poder refletir sobre a vida, explorar os temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, vamos falar sobre autorresponsabilidade. Não é Deus que castiga, mas a sua consciência e as consequências dos seus atos. Olha que profundo. Com certeza. Hoje temos um tema tão profundo e transformador que a autorresponsabilidade, a gente vai trazer ela no contexto espiritual. Vamos falar sobre as nossas escolhas, sobre as ações, o livre-arbítrio, que é um assunto muito lindo, que modam a nossa jornada e como a reencarnação com o véu do esquecimento nos auxiliam a evoluir espiritualmente. E para poder enriquecer essa conversa, temos aqui o Sérgio Luiz Alves, que tem 62 anos, é natural de Araçatuba, aqui em São Paulo, nasceu católico, ele passou por várias religiões. Ele foi da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Testemunha de Jeová, Seixo Noé, frequentou o Centro de Candomblé, Terreiro de Umbanda, mas sempre à procura de respostas. Hoje ele é dirigente do Grupo Socorrista São Paulo. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão profundo que é a autorresponsabilidade. Alves, muito obrigada pela sua presença, que assunto lindo. Eu estava querendo há muito tempo trazer esse assunto e chegou a hora. Então, vamos começar. Vamos. Direto ao assunto. Direto ao assunto. Muitas pessoas crescem acreditando que há aquele Deus que castiga pelos erros que cometemos. Então, muitas pessoas hoje estão sofrendo por diversos motivos, cada uma com suas dores. Como podemos compreender essa ideia de que não há um Deus que castiga, mas sim os nossos próprios atos e a nossa consciência? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Espero poder corresponder às expectativas da apresentadora e do seu público. Olha, pessoal, se for conforme as palestras dele, eu vou contar uma coisa para vocês. Não vai ter tempo suficiente para isso. Então, bom, em primeiro lugar, o nosso planeta é um mundo de expiações e provas. É um planeta atrasado. Então, a dor, as guerras, o sofrimento, tudo isso faz parte desse mundo atrasado, porque a maioria dos seus habitantes é de espíritos atrasados. Agora, você dizer que Deus castiga, isso daí é um desconhecimento completo de que seja Deus. Que é Deus? Que é justamente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema do universo, razão primária de todas as coisas. Então, Deus, e é a razão que nos diz isso, ele tem que ter e tem, num grau supremo, todas as virtudes que nós possamos imaginar. Ok? Bondade, justiça, amor. E é esse amor ao infinito que fez Deus criar o universo e tudo o que há nele. Porém, Deus também, pela sua vontade, quis que o princípio inteligente do universo fosse o espírito, ou seja, o ser humano. Então, o universo, ele é mantido pelo amor, essa harmonia, essa perfeição, e agora eu falo de Deus como o grande arquiteto do universo, porque é uma obra simplesmente perfeita, maravilhosa, em harmonia sempre, com leis perfeitas e imutáveis. Por que ele iria castigar a sua criação, o homem? É mais fácil para o homem, pelos seus deslizes, pela falta de conhecimento, colocar na conta de Deus, porque Deus não retruca, Deus não contesta, mas Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio, para um dia voltarmos a Ele, na condição de espírito puro. Quando a gente pensa em castigo, aqui, por que eu vou castigar alguém? Porque alguém me prejudicou, alguém fez mal a mim ou alguém ligado a mim. Então essa pessoa merece uma corrigenda, um castigo. Mas em relação a Deus, isso não tem
lógica, não tem razão de ser. Por quê? Porque Deus está infinitamente acima dos nossos melindres, das nossas mágoas. Deus não se ofende. Ele é o nosso Pai Criador. Então, ele sabe que estamos aprendendo. E nessas leis que ele fez, que são infinitamente justas e sábias, ele falou mais ou menos assim: filho, eu te dou o livre-arbítrio. Eu te amo tanto, e a prova desse amor é que você vai fazer a sua caminhada até mim usando o seu livre-arbítrio. Toda boa ação tem uma correspondente boa. Toda má ação, mau uso do livre-arbítrio, também tem. Então, Deus não castiga, mas eu tenho uma coisa que é divina, é a minha consciência. Sendo ateu, ignorando a presença de Deus, sem nenhuma parte religiosa. Mas a consciência está lá, para todos nós. E o que acontece? Eu assumo o risco, eu quero fazer. Eu sei que é errado, mas eu quero fazer, porque o meu espírito quer fazer, as minhas necessidades, os meus interesses. Isso é a maioria. Mas como você colocou na pergunta, muitas pessoas crescem ouvindo Deus castiga. Mas ele ouviu quando criança a mãe que tem uma criança pequena. É um espivitado e guloso. Come, né, maior que o olho, né, o estômago dele. Não come tanto que Deus castiga. O dia que ele passa mal, a mãe fala, tá vendo? Deus castiga. Ele cresce associando isso, não associando ao seu mau uso do livre-arbítrio. E os exemplos são milhares que poderiam ser dados aqui. O homem, na sua imprevidência, ele faz o que quer. Ele ofende essas leis divinas. A consequência virá mais cedo ou mais tarde. Então, impensável que Deus possa castigar, né, esse amor soberano, infinito à sua criação. Isso não existe. Até porque seria injusto você pensar por que uma pessoa veio deficiente e outra não, né? Esse é um tema extenso, é justamente isso, é o mau uso do livre-arbítrio. Ou seja, eu na minha busca, né, por respostas, eu questionei, né, determinada pessoa onde eu estudava sobre isso daí. Então, por que tanta discriminação? Por que uns têm tantos, outros não têm? Por que uns nascem perfeitos e outros não? Seria um Deus injusto, né? Exatamente. Se você olhar a humanidade, e eu sempre falo isso, nós somos 8 bilhões de seres encarnados. 1 bilhão, todas as noites, dorme com fome. Cadê Deus que não vê isso? Exato. Então, quantas pessoas falam, se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Mas o que nós somos diante de Deus? Nada. Então, se Deus é o infinito amor e justiça, tudo que me aconteça, e aconteça a qualquer um, tem que ser justo. E há também, né, na doutrina espírita, lição falando sobre isso, das aflições atuais e anteriores. Ou seja, sempre tem uma causa. E a causa quem deu é o ser humano pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Sempre, direto ou indiretamente. Deus não entra no mérito. Tá? Ele criou leis perfeitas. Toda vez que eu agrido essa lei, tem uma consequência. Nesta existência, em existência passada. Mas ela vai repercutir sempre. Como Jesus disse, a cada um conforme as suas obras. E Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente faz algo que é errado, conscientemente, o ser humano tem que assumir o erro ou a perspectiva de vir a sofrer por isso. Perfeita essa colocação. Ela é perfeita porque ela é o centro do nosso tema, né? Sim, sobre a autorresponsabilidade. É a autorresponsabilidade. Alves, vamos voltar um pouquinho. Vamos. Tirar o cunho religioso. Vamos tirar o cunho religioso. O cunho religioso e vamos falar disso, de física. Vamos falar um pouquinho do espiritismo, que é uma doutrina, vamos dizer assim, uma filosofia de vida baseada em leis universais, como a continuidade da existência, evolução espiritual, a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Então vamos resumir, né, a história. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: a base da doutrina espírita é Jesus. Tá? É Jesus.
Porém, os ensinamentos que ela passa foram dados a Kardec, que é o codificador, pelos espíritos. Então, as explicações, até Kardec fez alguma coisa nesse sentido, mas a imensa maioria foram os espíritos que responderam. Então, Kardec, que era uma pessoa crítica, analítica, pés no chão, ele começou a observar fenômenos que ocorriam, as mesas girantes, aquelas fenômenos que para as pessoas do século XIX e para toda a humanidade que a precedeu, eram coisas inexplicáveis, sobrenaturais, maravilhosas, tudo. Ele começou a analisar aquilo e ele formulou 1019 perguntas, feitas aos espíritos superiores, comandados pelo Espírito de verdade, que é Jesus, e eles esclareceram temas dos mais variados. Tudo é a doutrina consoladora porque explica de uma maneira racional, lógica, de bom senso. É uma fé raciocinada. Isso é um dogma de Deus. É a vontade de Deus, não se explica. Isso não existe na doutrina espírita. Então, é ciência, porque aqueles fenômenos que eram sobrenaturais, que as pessoas não conseguiam explicar, Kardec, e até hoje, né, isso, eles foram analisados à luz da ciência, à luz da razão, e foram comprovados cientificamente que tudo aquilo que acontecia, aqueles fenômenos mediúnicos, que era a manifestação dos espíritos sobre a matéria e tudo mais, eram leis perfeitamente aceitáveis dentro da ordem natural das coisas. Não se violou nenhuma lei natural. Então, tudo aquilo era possível de ser explicado. Os mais diversos fenômenos, mesmo que estranhos, são perfeitamente explicáveis à luz da ciência. Então, a ciência também começou a se interessar pela relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Essa é a parte da ciência. Nós temos a parte filosófica também. Então, e temos a parte religiosa. A parte religiosa é a parte mais desenvolvida, mais na frente. A ciência ela sempre irá caminhar junto com a religião. Hoje, a ciência já prova muitas coisas que a doutrina espírita já fala há muito tempo. Então, é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida amparada em quê? Num Pai que é amantíssimo. Num Pai que te dá a liberdade de escolha, que te dá o livre-arbítrio, que não te castiga, que não te julga, que não te condena, porque você é senhor do seu destino, você faz a sua trajetória. Óbvio que você tem a influência de encarnados e desencarnados, mas você é que dá a última palavra, é você que faz o seu dia a dia. Então, essa filosofia é maravilhosa porque ela é consoladora. Ela é consoladora, porque você viver uma existência toda e depois você perece, tudo termina ali? Não é assim. Então, o Livro dos Espíritos, que começa na parte filosófica, ele explica a origem, por que Deus criou o homem, a origem do homem, a situação do homem, de onde viemos, para onde vamos. Então, tudo isso é a parte filosófica. E ela demonstra também que o autoconhecimento é indispensável à evolução. E pelo seu autoconhecimento, o homem poderá transformar pela parte moral a humanidade. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos evoluindo vida após vida. A parte religiosa, a gente vai entrar nos ensinamentos de Jesus. Como eu disse, é a base de tudo. Então, o que nós temos ou deveríamos fazer? Jesus, para nós, é o guia e modelo de conduta moral da humanidade. Ele é o exemplo maior. E o Espiritismo veio reviver aqueles ensinamentos primitivos, digamos assim, na sua pureza. Então, estamos no planeta para fazer o quê? Para praticar o bem, para viver de uma maneira boa, sadia, não desejar o mal ao outro, sempre dentro dos preceitos que Jesus nos ensinou. E a parte religiosa também, ela cuida das consequências morais do nosso livre-arbítrio.
né? Ou seja, você é senhor do seu destino. Se você é feliz ou infeliz aqui, se você será do outro lado, vai depender de você. Única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Óbvio que você tem a influência dos encarnados e dos espíritos. Mas esses espíritos que estão com você, eles estão porque eles veem em você um igual. Simpatias de vícios, de paixões, de tendências, de caráter, de moralidade. Então, mesmo assim, é você que dá a última palavra. É o ser humano. Quando eu até falo assim, tirar o cunho religioso, vamos falar de física, por exemplo, é questão de vibração mesmo, vibração física. Você vai atrair aquilo que você vibra mesmo. Exatamente. Né? E é assim, é que o ser humano, na sua maioria, ele não sabe ou não se interessa pelo poder do pensamento. Pensamento é força, pensamento é energia. E como você disse, é vibração. Então, quando eu penso, eu irradio uma energia que é invisível para nós encarnados, mas para os espíritos é como se fosse uma tela de televisão. Nada escapa, nem aquilo que você gostaria de esconder de si mesma. Então, os espíritos se sentem atraídos pela minha vibração. Então, compete ao ser humano melhorar essa vibração, porque aí ele deixará de ser interessante a esses espíritos, né? E atrairá pela melhora moral espíritos mais evoluídos. Então, está escrito também, policiai, né? Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos, que estão impregnados de sentimentos. Então, o ser humano hoje, que vive uma vida material, extremamente materialista mesmo, consumista, ele não se preocupa com o pensamento, porque ele não tem ainda a noção do estrago, digamos assim, que isso possa fazer na sua saúde espiritual, mental e física. Porque pelo pensamento você adoece. Pelo pensamento você cria doenças, sentimentos de ódio, de rancor, ao longo dos anos, matando células que não crescem mais. Olha a ciência comprovando o que a doutrina já fala, né? Você desenvolve cânceres dependendo do tipo de sentimento de determinados órgãos. Então, você é o senhor da sua existência. Autorresponsabilidade. E a partir do momento que você vai se depurando moralmente, essa autorresponsabilidade ela vai ficando cada vez mais crítica. Né? E você vai se melhorando e vai deixando de fazer coisas que você sempre fez e não se incomodou. Hoje já te incomoda e hoje você já não faz mais. Compreender a autorresponsabilidade pode ser libertador quando você compreende, enxerga, sente e internaliza isso, mas também pode ser desafiador. Como podemos, na prática, assumir essa responsabilidade sem nos vitimizar ou nos culpar excessivamente? Porque ambas as posturas em excesso, elas atrapalham muito a jornada evolutiva, né? Vitimizar demais, você entra naquele mundo em que o mundo inteiro é culpado por tudo que acontece comigo, ou então quando você entra numa situação de culpa excessiva, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, você também entra num buraco. Fala um pouquinho, Alves, pra gente. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, não existe inocente no planeta. Senão já não estaria aqui. Não estaríamos aqui. Aliás, o único inocente, porque é um espírito depurado, é Jesus. Tá? Então, partindo desse pressuposto e sabendo da unicidade das existências, porque não estamos aqui pela primeira vez, já vivemos nesse planeta há séculos, milênios talvez. Então, determinadas ações, aliás, muitas ações, desvios de conduta moral que cometemos no passado estão repercutindo hoje em nossa vida. E a cada dia que levantamos e Deus dá uma folha em branco para nós, para que possamos usar o nosso livre-arbítrio, nós escrevemos o que queremos. Mas somos escravos do que escrevemos, não podemos apagar isso daí. Então, essa noção que eu sou o senhor do meu destino, que eu não posso culpar o semelhante, porque eu não tenho sorte, porque ele tem mais, culpar os espíritos, isso é coisa de quem realmente não conhece as verdades espirituais. Então, eu faço o meu destino, sempre. Então, não tem que colocar a culpa em quem quer que seja.
Agora, eu posso me vitimizar? Posso sim. Por quê? Porque eu sou invejoso, porque eu não tenho o que as outras pessoas têm. É aquilo que nós estávamos conversando no início. Tantas desigualdades sociais, etc., tudo. Mas por que Deus permite isso daí? Ué, isso tem que ser justo em primeiro lugar. Tem que ser justo. Agora, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer a vida? Agora, nada é castigo. A pessoa tem que entender que aquilo é uma maneira de correção. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Não é isso? Então, numa outra existência, eu bebi. Eu bebi muito, mas eu não desencarnei, não morri, né, em virtude da bebida. Mas eu lesionei o meu espírito via perispírito, ok? Porque tudo é o espírito. E aí eu renasço com certas debilidades, com dessas deficiências em determinados órgãos pelo mau uso do meu livre-arbítrio. E aí? Eu vou culpar a quem? Só que eu não me lembro disso daí. Mas eu não tenho que me lembrar também. Por quê? Porque se Deus é justo, isso tem que ser justo também. Então, tudo que nos aconteça é uma correção de rumo. Agora, desde que eu acredite, né? Desde que eu queira me corrigir e saber que Deus é infinita bondade. Então, eu estou tendo uma oportunidade de correção. É isso daí. A autorresponsabilidade é eu assumir os erros que eu mesmo fiz e não colocar a culpa em quem quer que seja. Tá certo? Então, é assim, quanto mais você evolui, mais você aprimora o livre-arbítrio, né? E é uma questão de princípio. Uma pessoa pode pegar a caneta que está na sua mão, porque é uma simples caneta. Mas é o princípio. Se eu pego uma caneta, eu posso pegar esse microfone, eu posso pegar o que estiver aqui. Então, eu fiz isso em vidas passadas, hoje isso me incomoda. Isso já não faz mais parte de mim. E outra coisa, para de se vitimizar, porque ninguém faz uma programação reencarnatória para errar, para se prostituir, para roubar, para matar. Você vai passar por experiências que você já passou em outras vidas e, infelizmente, você faliu. Você não conseguiu passar. Então, hoje você vai reprisar situações semelhantes, agora um pouco mais evoluído, um pouco mais consciente dos seus deveres, da bondade divina, para ver se você supera isso. Alves, eu quero trazer um trechinho que eu lembrei. Eu fui pesquisar, você colocou duas questões aí que falou sobre a nossa programação reencarnatória. E você falou também sobre, né, a questão de se vitimizar e do bebê. Bebeu em excesso, gente. A gente vive falando lá no centro, não é aquele vinhozinho, pelo amor de Deus. Nós estamos na Terra, vamos viver como humanos na Terra. Sim. Isso a gente, né, sempre tira o peso sobre isso. Nós falamos do excesso. É o excesso, é o excesso. O livro Memórias de um Suicida tem uma passagem. Eu fiz questão de trazer ela, porque eu falei, se tiver oportunidade, só como você trouxe o gancho, eu quero trazer essa parte rapidinha. Eu vou tentar resumir rapidamente. O espírito, ele matou enforcado uma mulher. E quando ele desencarnou, do lado de lá, ele viu aquela cena, aquela circunstância que ele fez com ódio, na raiva, e ele sofreu muito do lado de lá, desencarnado, já em espírito, pelo que ele tinha feito a outra pessoa, principalmente quando ele a viu. E ele falou, olha o que eu fiz com ela. Então, ele ficou por muito tempo como espírito, depois do resgate dele e tal, tentando se recuperar dessa dor. Só que ele não conseguia olhar para as mãos dele. Toda vez que ele olhava para as mãos dele, ele lembrava do que ele tinha feito e aquilo ali massacrava ele. Então, no planejamento reencarnatório dele, que ocorreu, pessoal, acho que eu não lembro os detalhes do livro, porque eu li, acho que eu tinha 20 e poucos anos, olha lá. No planejamento reencarnatório dele, ele traz a seguinte passagem que eu vou ler exatamente como está no livro. Não é a lei que me exige. Sou eu que, voluntariamente, suplico ao Pai toda misericórdia que me conceda como supremo reconforto a minha desventura de transfugar na sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito. Passarei sem as mãos que me serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa,
que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças naquela noite abominável, acometida de surpresa ante a minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, é o personagem real, tá? Que somente assim obterei o alívio para, depois de encarar de frente os demais débitos a serem saudados, com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador, nossos combinados com Deus antes de reencarnar. Ele pediu para na reencarnação seguinte vir sem as mãos. Ele pediu. A consciência e a dor que ele tinha era tão absurda, foi pedido dele. Sim. Então, ele foi permitido vir sem as mãos a pedido dele, porque eu lembro que teve uma passagem do livro que falou, você tem condições de ir com as mãos, você já aprendeu tanto? Ele, eu quero. Sim. E aí, ele veio na reencarnação seguinte sem as mãos. E aí eu quero trazer uma nova questão. Ok. Caso você queira complementar essa passagem, Ah. mas já vamos entrar sobre a questão da reencarnação e o véu do esquecimento. Sendo a reencarnação uma oportunidade de aprendizado e evolução, o véu do esquecimento desempenha um papel muito importante nesse processo, é uma proteção espiritual. Sim. Bom, então vamos lá. A palavra é toda sua, Alves, meu Deus do desculpa, céu. mas antes de vir eu lembrei, eu falei, eu vou levar esse Tá bom. trechinho. Bom, então, o véu do esquecimento. Isso é uma barreira que nos impede de lembrar da vida passada ou vidas passadas. A humanidade é curiosa, quer saber, né? Você assiste um filme, você, eu adoro esse país, essas montanhas. Você pode ter vivido lá, mas os inconvenientes de saber quem você fez, quem você foi, o que você fez, são muito maiores, né? Do que você não saber. Quem fez a lei foi Deus. Então, infinita sabedoria, não vamos discutir. Mesmo porque o ser humano acaba renascendo mais ou menos no mesmo meio em que ele vem renascendo vida após vida. E você vai encontrar hoje um desafeto. Só que aquele desafeto é uma filha. Hoje é sua filha. E você é um pai extremamente amoroso, mas você abusou dessa moça, que poderia não ter sido a sua filha numa vida passada. Ela traz hoje um sentimento de raiva, de ódio, mas é o seu pai. E ela não entende, ou seja, aquilo ficou gravado de tal forma no espírito dela, que ela sabe que é o pai, às vezes ela chora, mas ela não consegue superar aquele ânimo, né? Aquela coisa, fala, mas o seu pai é um anjo de pessoa. Já imaginou se o pai tivesse condições de relembrar o que ele fez para ela? Ele não teria condições psicológicas e ela, que é a vítima, com certeza também não. Então, a lei do esquecimento, esse véu aí, para nós, é extremamente importante, porque a gente tem a oportunidade de reparar os erros. Aliás, a gente renasce sempre com um objetivo nobre, de fazer melhor, de reparar. Qualquer coisa que não seja nesse sentido é um desvio de conduta moral. Então, o véu do esquecimento é extremamente salutar para todos nós. E as experiências se repetirão até que o ser humano passe por ela. Passe por ela de uma forma vitoriosa, consciente, porque aí ele integra isso ao seu espírito. Porque o espírito, ele não retroage, né? Ele aprendeu a lição, ele segue dali para frente. Então, vamos lá voltar para, por exemplo, o que você deu. Deus nos criou a todos simples e ignorantes. Fomos o mesmo ponto de partida para nós. O que diferencia a existência, a evolução de cada um? O uso do seu livre-arbítrio. Ok? Então, e temos reencarnação compulsória ou voluntária. Nesse caso, esse rapaz que cometeu esse ato infeliz, ele implorou, como milhões de pessoas imploram, uma oportunidade, porque é uma destinação feita por Deus. É a centelha divina que existe em nós querer evoluir. Tá certo que os espíritos superiores respeitam isso. A Lívia não quer reencarnar durante 500 anos. Tá bom. Mas chega uma hora que a justiça divina fala, agora você vai. Agora você vai. Agora é uma reencarnação compulsória. E você tem a capacidade, quando você... E o mérito também, né? Quando você erra,
de renascer sem as mãos. Então eu vou dar um exemplo clássico que está aí, inclusive, na internet. Um suicida contumaz. Tá? Que esse é o ato mais infeliz que o ser humano pode fazer. Porque ele pode matar o seu semelhante para cometer um latrocínio. Mas quando ele tira a própria vida, é como se ele apagasse dentro de si, momentaneamente, naquele ato, a centelha divina que é a presença de Deus dentro dele. Né? Quer dizer, nada me consola, nem Deus. Isso é muito triste. Né? E 1 milhão de pessoas cometem suicídio todos os anos. Né? 22 milhões tentam. Então, esse nosso irmão aí que cometeu durante várias vidas esse ato infeliz, ele pediu em uma das vidas, tá, para que viesse sem as pernas. Porque fica mais difícil você cometer. Ele não cometeu. E ele ficou numa cadeira de rodas. E aí, aproveitando uma escada, ele foi até lá, acabou, né? Caindo, quebrou o pescoço. Novamente ele faliu. Aí ele pediu para vir sem os braços. Então, quando a gente olha uma pessoa, fala, meu Deus, o que essa pessoa fez para merecer isso? Né? Então, aquela pessoa ali que a gente fala assim, é digna de dó? Não. Às vezes aquela pessoa, ela solicitou aquilo, ela está resgatando os seus, né, os desvios de conduta com aquela existência, que para nós fala, eu não conseguiria viver daquela maneira. Então existe dentro de nós um desejo que é divino de sempre ir para a frente. E assim será com todos nós, né? Não tem como. Você vê que no final das contas é muito justo, né? Sempre muito justo. Muito justo. Não tem como. Não tem como. Porque é assim. É a lei de causalidade, causa e efeito. Né? Então, Jesus disse a cada um conforme as suas obras. Se você plantou em vida passada e não colheu naquela vida, você vai colher agora. E nós estamos plantando hoje muitas coisas que já estamos colhendo, estamos transferindo para a vida, ou para a vida futura. E aí? E a autorresponsabilidade? E o conceito de Deus, de amor, de fraternidade? Quer dizer, se a gente não evolui pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. Infelizmente, a maioria tem sido assim. E é a frase de Jesus, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente é isso. Né? Ô Alves, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão da autorresponsabilidade, que hoje as pessoas... Por que o tema autorresponsabilidade? As pessoas hoje estão sofrendo depressão, ansiedade. Lá no centro a gente traz bastante, né, essa questão. Fala um pouquinho. A maioria das pessoas que são atendidas, que procuram o centro, que estão precisando de socorro, são esses casos, né? Depressão, ansiedade e suicídio. Olha, nós vivemos uma época de transição, né? E eu costumo dizer assim, se você pode ter uma depressão, sem dúvida alguma, mas existe um gatilho. Existe um motivo nessa existência. Você perdeu um ente querido, você perdeu um filho, você ficou desempregado meses, o seu casamento terminou, ou seja, você tem um motivo justificável de estar em depressão. Mas muitas pessoas sentem o quê? Um vazio existencial. O que eu estou fazendo no mundo? Eu acho que eu nasci na época errada, no país errado, não se encontram. Muitas vezes, veja só, tudo é o livre-arbítrio, tudo causa e efeito. Hoje a pessoa não é feliz, não se encontra nos seus relacionamentos, abusou. Como disse Chico Xavier, tudo que a providência divina te deu em vida passada que você não soube aproveitar em benefício do seu semelhante, pode estar fazendo falta agora. Então, transfere isso para todos os exemplos. Eu não tenho sorte no trabalho. Quando você não valorizou Exatamente. o que você teve, você vem sempre para poder aprender a valorizar. Exatamente. Né? Então, numa outra existência, eu fui uma pessoa poderosa, rica. Só pensei em mim, nos meus familiares. Hoje, eu venho numa situação bem humilde, para ver o outro lado. Né? Então, mas pensa, Deus não é infinita bondade, justiça, então isso tem que ser justo. Agora, tem o véu do esquecimento. E o que tem? A ausência de Deus, a ausência de Jesus. Porque tudo isso daí, no fundo também, fala assim, mas eu acredito em Deus, Alves. Eu acredito em Jesus. Então viva
segundo o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia de conduta moral. Porque falar é uma coisa, exemplificar é outra. Agora, nós somos espíritos atrasados, falíveis, que atraímos as nossas companhias espirituais, que nos obsediam, que potencializam a tristeza, a melancolia, a depressão. Mas porque nós permitimos, nós abrimos uma porta, né, na nossa tela mental para isso. Mas a cura também está dentro de nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível, basta crer. As pessoas hoje só reclamam, são sensíveis. Então, você é a centelha divina. Ninguém te derruba, a não ser que você permita. Acredite no seu potencial divino. Não, eu quero ir numa casa espírita ou em qualquer outro lugar, mas vamos falar aqui numa casa espírita, fazer um tratamento de desobsessão. Eu quero que o tratamento retire da minha mente todos os meus pensamentos negativos. Isso é você que tem que fazer. Aquela tristeza que você sente, mas por que você sente essa tristeza? Então, muitas vezes são coisas do passado, aí as pessoas tentam administrar procurando respostas. A resposta eu dou para você. Coloca Jesus na sua vida, no seu lar. Coloque Jesus como prioridade na sua vida. Esse é o caminho. Você terá uma paz, uma tranquilidade, os benfeitores vão te dar sustentação, equilíbrio e tudo passa. E isso também vai passar. E quando você fala de Jesus Cristo, depois de ter assistido The Chosen, eu vejo Jesus, aquele Jesus lá, que próximo, aquela simplicidade. Sim. E acessível. Tem uma passagem do The Chosen que eu lembrei agora, que eu acho incrível, quando ele fala para Maria de Madalena assim, se for spoiler, desliga agora, mas essa passagem é maravilhosa, que ela era considerada errante, enfim. Sim. E ela começou a seguir Jesus e ela voltou a errar, ela voltou a cair. Os outros apóstolos foram buscar ela e ela voltou completamente envergonhada e falou, não quero ir porque eu tô com vergonha. Eu assisti esse episódio. Jesus foi maravilhoso. Ele falou pra ela assim, mas eu sabia que você ia cair. Aí ela, eu tô com vergonha. Eu sabia que você ia cair. E você vai cair de novo. Porque você é humana. Sim. Mas me chame. Me chame, eu tô aqui pra te ajudar. E você vai cair de novo. Então, assim, ele não espera também que a gente faça muito além do que tá na nossa capacidade. Sem mas dúvida. o que tá na nossa capacidade, ao nosso alcance, que a gente faz. A gente teve uma conversa essa semana, não foi, Alves? Sobre, ai, gente, fiz isso de errado e tal. Mas na hora eu vi... Pronto, você já vira a chavinha daquele contexto. Sim. Não se martirize por isso. Que a culpa é excessiva também, né? Com certeza. Ela pode porque aí acabar. não só a sua culpa, mas você joga para o infinito, né? Porque tudo é vibração, tudo é energia, e aí você vai atrair também espíritos, muitas vezes zombeteiros, etc. Aí, que vai ficar te massacrando. Exatamente. Você já acorda pensando naquele ato infeliz que você fez, a consciência pesada, aquela coisa toda. Passa. Como disse Divaldo, é assim. Nós temos uma contabilidade divina. O que a justiça divina analisa em nós? A intenção. Isso. Então, toda ação destoante dos ensinamentos de Jesus precisa de uma boa ação para reparar. Então, comece a praticar o bem. Né? Mas acredite no seu potencial divino. E como você falou de Jesus... Jesus não era e não é um ser inacessível. Não, ele é o governador planetário, ele é o espírito puro. Só espíritos também imensamente evoluídos terão acesso a ele. Não é nada disso. Né? E há relatos da espiritualidade que, periodicamente, Jesus visita as zonas umbralinas, vai levar consolo, vai levar luz àqueles que querem, porque não são todos, porque ele respeita também o livre-arbítrio de quem está lá. Ou seja, você quer ser ajudado? Permita ser ajudado. Saia daquele estado de inércia. Porque o sofrimento e tudo mais não é coisa de Deus, não é o ensinamento de Jesus. A doença não existe na mente divina. Ele é um desvio de conduta moral meu. Então, se eu causei a doença, eu também posso causar a cura. Mas eu tenho que mudar o meu padrão vibratório. Eu tenho que ser um novo homem.
né? Morreu aquele homem, né? É a estrada de Damasco, mas não precisa ser através de uma doença, da perda de um ente querido. Fala, mestre, a minha vida não tinha sentido, era vazia, faltava, eu tinha tudo, mas faltava algo, faltava Jesus. Pronto, acabou, agora não falta mais nada. E quando vê a simplicidade com que ele aí, o que ele traz, o que ele espera da gente. Sim, sim. E assim, ele sabe da nossa pequenez, e olha como a sabedoria divina é divina, não precisa falar mais nada. Como nós poderíamos evoluir, aprender tudo em uma existência só? Exatamente. Como você comentou no início, né? Essas disparidades sociais, etc., tudo. Aquele que teve todas as oportunidades de educação, de conhecimento, e mesmo assim renegou tudo. E aquele que nada teve, nem paz, não pôde estudar porque precisou trabalhar. Então, esse daqui amanhã parte do planeta, como é que fica? Né? Não pode, quer dizer, então ele vai renascer e também, quer dizer, ou seja, no final todos nós nos tornaremos espíritos puros como Jesus. É uma caminhada de bilhões de anos. Então, quem aprendeu mais, estica, estende a mão para quem sabe menos, porque em algum lugar, em alguma vida, alguém te auxiliou. Então, aproveita e faça isso. Mas não como uma obrigação, não existe isso. É uma necessidade. E é isso o que Jesus está fazendo hoje com esse processo, né? Só para finalizar, de regeneração, convidando milhões de espíritos mais evoluídos que habitam planetas mais evoluídos para vir à Terra, para fazer essa transformação moral. Alves, para finalizar. Que lamentável. Eu falei que passa muito rápido. Realmente passou. Muitos assuntos falados aqui, por exemplo, o umbral é uma questão que a gente pode vir falar mais a fundo. Tem muitas questões aqui, assim, gente, é porque é um assunto lindo. Alves, para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos está ouvindo, enfrentando dificuldades, pessoas que se sentem, assim, presas em ciclos difíceis? Olha, tudo isso é fruto do livre-arbítrio da pessoa, da energia que ele jogou para o universo, vidas passadas ou esta vida. Mas vamos nos recordar de Chico Xavier. Ele atendia milhares de pessoas e também estava cansado, doença, né? Corpo debilitado, tudo, e ele falou para Emmanuel, pô, não aguento. Puxa vida, ele queria uma resposta, um consolo. E Chico, então, falou com Emmanuel ascendeu às esferas mais elevadas, falou com Celina, né, mensageira de Mãe Santíssima, e depois de 2 ou 3 dias veio um retorno, e Chico todo esperançoso, todo, né, impaciente, Emmanuel falou, pega um papel, anota aí, tudo passa, isso também passará. Aí. Ponto final. Então, para quem está num ciclo agora difícil, vicioso, muda. É você que está lá. Não espere que o mundo resolva o seu problema. Não espere que o mundo vá te tirar desse ciclo. É você. É você que tem. Agora, você tem o seu melhor amigo. Não é aquele que você sai para bater papo. É Jesus. Jesus é o seu conselheiro, é o seu médico, é o seu psicólogo, né? Advoga por nós também. Então, tome, assim, as rédeas da sua vida. Muda, porque a mudança está em suas mãos. Não vá mudar por quê? Porque agora eu tenho um diagnóstico, agora eu preciso mudar. Mude porque você sente uma necessidade de mudar. Você chegou à conclusão que falta algo na sua vida, e esse vazio era Jesus. Então, bem-aventurados os aflitos, todos os seus problemas podem continuar os mesmos. Você vai continuar nesse ciclo, mas você terá uma paz, uma tranquilidade, sabe? Você não verá mais aquele ciclo, aquele problema, como você via antes. Por quê? Porque a sua fé te consola, você tem esperança, coisa que você não tinha. Antes era desesperança. Eu não vejo uma luz no final do túnel. Para pensar. Foi você que se colocou lá? Como você se colocou? Muda o rumo da sua vida. Você tem essa capacidade e é para isso que nós estamos aqui. Para evoluir com pessoas difíceis, desbastando, cada um tentando vencer seus vícios, paixões, tendências. Faça uma reflexão. Você se colocou nesse ciclo vicioso.
saia dele, porque você tem essa capacidade. Peça orientação ao seu mentor quando você dorme, pedindo para ele te receber, para ele te orientar, para que você acorde com uma intuição do que fazer e coloque Jesus como prioridade. E o grupo socorrista também, né, Alves? Precisando. Sim, o grupo socorrista, né, São Paulo, ali no Campo Belo, né? Antônio de Macedo Soares, 1907, já fiz, né, Marcelo? Já fiz aqui, tá certo? É uma casa maravilhosa que faz cirurgias espirituais, né? Agora, você tem que fazer a sua parte também. Isso. Tem que fazer a sua parte. É a fé e o merecimento lá em cima, mas a casa é maravilhosa. Pessoal, chegamos ao fim Puxa vida. desse episódio, que foi muito especial, muito lindo. Eu gostaria de agradecer profundamente ao nosso convidado, Alves. Obrigada Eu que por agradeço. compartilhar tanto conhecimento e luz conosco hoje. Longe disso. Foi uma visão tão enriquecedora e transformadora, sua sabedoria e clareza ao abordar a autorresponsabilidade, a reencarnação, ela trouxeram reflexões valiosas que com certeza tocaram muitos corações. Obrigada por dedicar o seu tempo para nos guiar nessa conversa tão inspiradora e esclarecedora. Eu tentei fazer um textinho final com base em todas as palestras que eu já ouvi do Alves. Eu fui refletindo, porque cada palestra dele, gente, vocês não têm noção do que é. Não, aí você está me deixando numa situação... Não, é muito tocante mesmo. Então, quando olhamos para o Espiritismo sob uma perspectiva filosófica, ele nos oferece uma visão profundamente transformadora da existência. A vida, ela deixa de ser algo limitado ao nascimento e à morte, e passou a compreendê-la como um fluxo contínuo de aprendizado e evolução, regido por leis naturais justas, como foi falado aqui, a questão da encarnação. Um dos pontos mais poderosos é o princípio da autorresponsabilidade, ou seja, é cada um por si. É cada um por si. Não somos condenados por erros cometidos em uma única existência, como o Alves acabou de falar. Jamais. Nós temos múltiplas oportunidades de aprender, corrigir os nossos equívocos e evoluir. Todos os aprendizados profundos, eles ficam gravados em nossa consciência, porque a nossa consciência espiritual é uma só. A cada reencarnação, a gente vai trazendo essa bagagem. Sim, vai enriquecendo. Enriquecendo. Encarar a vida dessa forma não só nos traz esperança, mas também nos lembra de que o verdadeiro progresso está em nossas mãos. Sem dúvida. Então, cabe a nós aprender, evoluir e transformar as nossas vidas, não como uma obrigação imposta por algo externo, que é Deus, mas como uma oportunidade maravilhosa de nos tornarmos quem realmente somos, seres imortais em constante evolução. Essa reflexão, ela pode nos dar uma nova lente para enxergar a existência, promovendo mais serenidade, propósito e gratidão, porque não estamos sozinhas nessa jornada. Não é isso? Nunca estivemos. Nunca estivemos. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Não se esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Alves, obrigada. Eu que agradeço. E realmente, como você disse, passou muito rápido. Eu sei que eu não falei tudo aquilo que poderia falar, não dá, né? Realmente não dá, então peço desculpas. Vão ter os próximos, né? Calma aí. Né? Porque tem muita coisa que deixou de ser dita, né? Mas aqui, né? Tudo bem. Vamos fazer o primeiro episódio. É o primeiro episódio. Então, tá bom. Pessoal, obrigada.